No vídeo de hoje, vamos explorar a vida de uma das atrizes mais icônicas de Hollywood, Demi Moore. Vamos mergulhar em sua infância, marcada por traumas profundos, como a revelação que ela foi vendida pela própria mãe. Falar sobre seus casamentos conturbados, começando com sua relação tumultuada com Bruce Willis e, mais tarde, com Ashton Kutcher. E também sobre seus sérios problemas com vícios ao longo dos anos. A atriz nasceu no Novo México em 1962 e os problemas começaram antes dela sequer vir ao mundo. Seus pais se divorciaram antes dela nascer e sua mãe foi abandonada, tendo que se virar sozinha com uma criança na barriga. Logo depois que Demi nasceu, a mãe dela se casou novamente com um homem chamado Dan Gaines, que Demi realmente considerava ser seu pai. No entanto, Dan também tinha seus problemas, já que ele nunca conseguia manter um emprego. A família de Demi se viu obrigada a se mudar 30 vezes até finalmente parar em Los Angeles. Devido a tantas mudanças, Demi disse que isso impedia ela de criar raízes ou fazer amizades, fazendo com que ela crescesse de forma isolada. A relação entre sua mãe e seu padrasto também não era saudável. Ambos eram viciados, especialmente em álcool, e frequentemente brigavam, o que resultava em episódios de violência. A mãe de Demi foi presa diversas vezes e chegou a tentar tirar sua vida na frente da filha. Demi relembra que precisou tirar as pílulas da boca da mãe, uma experiência traumatizante, que aconteceu mais de uma vez. A infância de Demi não foi fácil. Aos 15 anos, ela passou por mais um episódio perturbador. Ao chegar em casa, encontrou um homem mais velho, que ela não conhecia, dizendo que a mãe dela havia dado as chaves de casa em troca de dinheiro. Esse homem abusou de Demi e a provocou, dizendo: "Como você se sente sabendo que sua mãe te vendeu por dinheiro?" A atriz teve sua virgindade vendida por um valor de $500, o equivalente a R$ 2.500. Demi contou em uma entrevista que acredita que provavelmente essa não foi uma decisão consciente de sua mãe, mas sim por não se importar com a segurança da filha. Ela reflete, ainda, que talvez sua mente esteja tentando proteger a imagem da mãe. No entanto, o episódio foi uma experiência horrível e marcou a entrada de Demi na vida adulta, em um ambiente instável. Aos 16 anos, ela decidiu sair de casa e abandonar a escola para tentar a vida como modelo. Assinou contrato com uma agência, fez aulas de teatro e começou a trabalhar. Nos primeiros anos da década de 1980, Dan Gaines, seu pai de criação, tirou sua própria vida, uma tragédia que mostrou que ele também tinha seus próprios demônios. Foi nessa época que Demi começou a se envolver com o músico Fred Moore, que era 12 anos mais velho que ela. Ela conheceu o músico em um bar. Além disso, ele também era casado quando começou seu relacionamento com a garota. Tempos depois ele se divorciou da ex-mulher para casar-se com Demi. O casamento durou apenas 4 anos, e segundo Fred, a atriz era carente. Nunca conhecia uma mulher com uma necessidade mais obsessiva de ser querida e amada. Devido ao casamento com Moore, Demi também deu seus primeiros passos no mundo do entretenimento, onde passou a modelar e até posar para uma capa de revista adulta. Em 1981, Demi deu início à sua carreira de atriz, estreando no filme Escolha do Destino. Em seguida, ela participou da novela General Hospital e dos filmes Feitiço do Rio, Sobre Ontem à Noite e O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Durante as gravações deste último, Demi já estava enfrentando sérios problemas com substâncias e a produtora contratou um padrinho de sobriedade para ficar com ela 24 horas por dia. Ela comentou que, apesar de ser quase desconhecida, a equipe a acolheu, o que foi fundamental para sua recuperação e início de sobriedade. Nos anos 90, Demi atingiu o ápice da sua carreira, com uma série de filmes de grande sucesso, como Ghost, Do Outro Lado da Vida, Questão de Honra, Proposta Indecente e Disclosure. A experiência de Demi Moore ao fazer o filme Ghost, 1990, foi um momento marcante em sua carreira, consolidando-a como uma das principais estrelas de Hollywood. O filme, que também contou com Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de $500 milhões em bilheterias e se tornando um dos filmes mais amados de todos os tempos. A história mistura romance e elementos sobrenaturais, com Moore interpretando Molly Jensen, uma mulher que lida com o luto após a morte de seu noivo, interpretado por Swayze, e passa a se comunicar com seu espírito. Para Demi, o papel foi emocionalmente desafiador. Ela teve que interpretar uma mulher em profundo sofrimento, e as cenas de luto foram algumas das mais difíceis da sua carreira. Moore mencionou em várias entrevistas que o processo de lidar com a dor e a perda exigiu uma preparação emocional intensa. A conexão que ela tinha com Patrick Swayze, tanto em cena quanto fora dela, foi fundamental para a química entre os personagens, o que tornou a narrativa ainda mais tocante e real. O filme também ficou famoso pela icônica cena da modelagem do pote de barro,
que se tornou um dos momentos mais lembrados da história do cinema. Demi revelou que, naquela cena, ela teve que usar muito da sua imaginação, pois, na época, os efeitos especiais não eram tão avançados como são hoje. Ghost não só foi um grande sucesso de público e crítica, como também garantiu a Demi Moore uma indicação ao Globo de Ouro, além de um lugar firme no panteão das grandes estrelas de Hollywood dos anos 90. O filme ainda é considerado um dos mais importantes da carreira de Moore, ajudando-a a alcançar um novo nível de reconhecimento internacional. Nesse período, ela também estava casada com Bruce Willis, com quem teve 3 filhos. No entanto, foi em 1996 que ela se envolveu em uma grande polêmica ao receber 12 milhões de dólares para atuar no filme Striptease, tornando-se a atriz mais bem paga do mundo na época. Quando essa informação foi divulgada, muitos acharam que ela estava cobrando tanto por ser casada com Bruce, que ganhava muito mais que ela. Demi explicou que a questão não era sobre comparar seus salários com o de Bruce, mas sobre defender a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ela acreditava que, se ela também fosse responsável pelos lucros nas bilheterias, deveria receber o mesmo que os homens. Na época, Demi estava brigando para que as mulheres recebessem salários iguais aos dos homens na indústria cinematográfica. Na década de 90, Demi Moore foi uma das pioneiras a entrar na discussão sobre igualdade salarial em Hollywood, mas sua postura não foi bem recebida pelo público na época. A mídia, que frequentemente a retratava de forma negativa, começou a vê-la como uma mulher excessivamente gananciosa e até invejosa. Não demorou para que as pessoas descreditassem o alto pagamento que ela recebeu, alegando que ela havia conseguido esse valor devido ao fato de interpretar uma stripper. Demi, embora tivesse ficado frustrada, compreendeu que isso não era algo pessoal contra ela. Era apenas uma consequência de ser a primeira a levantar essa bandeira, e quem quer que fosse esse pioneiro enfrentaria reações semelhantes. Vale lembrar que, ainda na mesma década, quando Demi estava grávida, ela foi severamente criticada por ter posado nua para a capa da Vanity Fair, mostrando sua barriga. Hoje em dia, esse tipo de ensaio é bastante comum e celebrado, mas naquela época foi visto como um grande escândalo. Muitos acusaram a atriz de sexualizar a gravidez, um momento tão íntimo e sensível para as mulheres. Mas ela seguiu em frente, sabendo que sua decisão de expor sua barriga fazia parte de um movimento mais amplo que celebrava o corpo feminino, embora ainda houvesse resistência por parte de alguns. Voltando à sua trajetória profissional, apesar do grande cachê recebido para estrelar Striptease, Demi reconhece que a escolha de fazer o filme teve um impacto negativo em sua carreira. Ela até brinca sobre isso, dizendo que enquanto o filme a afastou do público feminino, que o considerou um papel excessivamente objetificado, o outro projeto que ela fez, Questão de Honra, a afastou do público masculino, que não gostou de vê-la raspando a cabeça para o papel. No final das contas, Demi sentiu que perdeu os dois públicos e ficou sem uma base sólida de fãs. Sua carreira estava oscilando, e parecia que ela havia ficado em um limbo. No entanto, nos anos 2000, Demi teve uma espécie de renascimento profissional. Ela conseguiu reconquistar uma parte do público ao participar do sucesso de bilheteria As Panteras Detonando, onde interpretou a ex-pantera Madison Lee. O filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares, e Demi recebeu uma indicação ao prêmio de melhor vilã no MTV Movie Awards. Porém, esse período de sucesso não foi sem seus próprios desafios. Durante as filmagens, a atriz, que tinha 40 anos na época, passou por uma crise de identidade depois que a imprensa anunciou que ela faria uma cena de biquíni no filme. Os comentários começaram a surgir, dizendo que ela estava velha demais para se mostrar de forma tão sexualizada. Comentários como "caramba, 40 anos e ainda fazendo cena de biquíni", tornaram-se comuns. Ela mesma relatou que essas críticas a afetaram profundamente, fazendo-a questionar sua imagem e a maneira como era vista pela mídia. Demi Moore e Bruce Willis se casaram em 1987, em um dos casamentos mais emblemáticos de Hollywood durante as décadas de 80 e 90. Eles se conheceram em uma festa de lançamento do filme Staccato, 1987, e a química entre os dois foi instantânea. Na época, Demi Moore já era uma atriz conhecida, enquanto Bruce Willis ainda estava consolidando sua carreira, principalmente após o sucesso da série Mon-Oliguin e do filme Duro de Matar. O relacionamento deles rapidamente se tornou um dos mais admirados do entretenimento. O casal teve 3 filhas: Homer Willis, que nasceu em 1988, Scout Willis, nascida em 1991, e Tallulah Willis, que chegou ao mundo em 1994. As filhas cresceram sob os holofotes, mas sempre mostraram uma relação muito próxima com os pais, especialmente depois da separação. Homer, em particular, seguiu a carreira de atriz, enquanto Scout e Tallulah se envolveram com arte e moda. O casamento entre Demi e Bruce, porém, não resistiu ao tempo. Em 1998,
O casal anunciou sua separação, após 11 anos de casamento. O motivo principal do divórcio foi a pressão do trabalho e a dificuldade de equilibrar as carreiras de ambos com a vida familiar. Embora o relacionamento tenha sido repleto de amor, Demi e Bruce começaram a crescer em direções diferentes. Bruce Willis estava no auge de sua carreira com filmes como Quinto Elemento e a franquia Duro de Matar, enquanto Demi Moore, após o grande sucesso de Proposta Indecente e Striptease, estava passando por desafios profissionais e pessoais. O divórcio foi amigável, e os dois conseguiram manter uma relação saudável pela criação das filhas. Eles continuaram amigos próximos após a separação, algo que ficou evidente quando Bruce esteve ao lado de Demi durante momentos difíceis em sua vida. Por sua vez, também esteve presente em momentos importantes da vida de Bruce. Eles sempre falaram muito bem um do outro, mostrando que, apesar do fim do casamento, havia um respeito mútuo e uma amizade duradoura. Após o divórcio, Demi Moore continuou sua vida profissional, embora tenha enfrentado algumas dificuldades, enquanto Bruce Willis seguiu sua carreira de ator com sucesso em novos filmes. Ambos continuaram a criar as filhas juntos, priorizando o bem-estar delas, e mantiveram uma relação amigável, que reflete a maturidade e a consideração mútua que sempre existiram entre eles, mesmo depois da separação. Já o outro relacionamento mais famoso de Demi não foi tão amigável quanto seu casamento com Bruce. Demi Moore iniciou seu relacionamento com Ashton Kutcher em meados dos anos 2000, e esse casamento logo se mostrou problemático, com sinais de toxicidade que foram evidentes ao longo dos anos. Para resumir, a relação com Ashton foi, para Demi, uma experiência marcada por dinâmicas complicadas e, em muitos aspectos, abusivas. A diferença de idade entre eles foi um fator-chave, com Demi sendo 15 anos mais velha que Ashton, o que gerou inseguranças nela. Ela sentia uma necessidade constante de se moldar a um relacionamento que, em sua visão, era mais jovem e moderno, talvez como uma tentativa de reviver uma juventude que ela não teve a chance de viver plenamente. Ela, de alguma forma, viu o casamento com Ashton como uma oportunidade para se reconectar com essa juventude perdida, o que a levou a fazer concessões e a se adaptar de maneiras que a prejudicaram. O relacionamento também teve um impacto negativo no vício de Demi. Ashton teve um papel central nesse retorno ao alcoolismo. Durante o tempo em que estavam juntos, ele minimizava a gravidade do vício dela, constantemente dizendo que, desde que uma pessoa conseguisse parar de beber, isso não seria considerado um vício real. Ele acreditava que se alguém tivesse autocontrole, poderia beber moderadamente sem problemas. Esse tipo de pensamento, que na realidade só contribuía para alimentar o vício de Demi, a levou a retomar o consumo de álcool, algo que ela já havia tentado deixar para trás. No entanto, quando as recaídas começaram a acontecer e Demi enfrentava momentos difíceis, com episódios em que ela bebia excessivamente e passava mal, Ashton reagia de maneira humilhante. Ele, ao invés de apoiar Demi, fotografava os momentos mais constrangedores e os usava como material para zombar dela. Um episódio marcante foi quando ele tirou fotos dela debruçada sobre o vaso sanitário após uma noite de excessos, rindo e compartilhando essas imagens com os outros. Na época, Demi acreditava que ele estava apenas tentando aliviar a tensão com seu bom humor, mas com o tempo ela percebeu, com mais clareza, que suas ações eram manipulativas e humilhantes. Era uma forma de controlar, diminuir e abusar emocionalmente dela. O relacionamento com Ashton se tornou cada vez mais tóxico à medida que Demi se entregava mais a esses comportamentos autodestrutivos. Ela se tornava obcecada por agradá-lo e fazer tudo o que ele queria, o que, por sua vez, alimentava ainda mais os vícios que ela tinha. Isso incluiu o alcoolismo, mas também uma obsessão por manter o relacionamento, independentemente dos sinais de abuso. Demi Moore compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com Ashton Kutcher em várias entrevistas e também em sua autobiografia Inside Out, publicada em 2019. No livro, Demi revela aspectos íntimos e complexos de sua vida pessoal, incluindo a dinâmica do relacionamento com Ashton, que, embora tenha começado de forma promissora, acabou sendo marcado por dificuldades e momentos tóxicos. Um dos episódios abordados por Demi é a questão de homenagem a Troyes, um tema que se tornou muito comentado na mídia. Demi explicou que Ashton, desde o início do relacionamento, expressou interesse por essa prática, algo que ele insistia bastante. Ela confessou que se sentia desconfortável e não queria ceder a esse pedido, mas acabou cedendo após muita pressão e persistência da parte de Ashton, e tentou fazer isso para poder agradar seu marido e salvar seu casamento. Ela revelou que, em sua tentativa de agradá-lo e manter a harmonia no relacionamento, ela aceitou essa situação, apesar de suas próprias reservas. Isso aconteceu em um momento em que Demi já estava lutando com inseguranças e sentindo uma grande pressão para se encaixar nas expectativas dele, o que contribuiu para a deterioração de sua autoestima. No livro, Demi descreve como essa experiência,
assim como outras dinâmicas do relacionamento, afetou profundamente sua percepção de si mesma. Ela se sentia cada vez mais desconectada de seus próprios desejos e necessidades, colocando os desejos de Ashton à frente dos seus. A pressão para agradá-lo e se conformar ao que ele queria a deixou vulnerável e com sentimentos de vergonha e confusão. Ao olhar para trás, Demi reconheceu que essa foi uma das muitas situações que a fizeram se sentir manipulada e controlada por Ashton, e que a experiência foi mais sobre atender aos desejos dele do que sobre um momento de prazer ou conexão mútua. Ela enfrentou perdas imensas durante esse tempo, incluindo a morte de um bebê, e descobriu que Ashton atraía, o que só aprofundou o ciclo de autodestruição e vício. Esse comportamento tumultuado culminou em 2012, quando Demi passou por um episódio devastador. Após ter se divorciado de Ashton, ela teve uma convulsão em uma festa depois de consumir substâncias ilícitas, o que a levou a ser hospitalizada. Foi um ponto de virada, e ela, finalmente, reconheceu que precisava buscar uma nova clínica de reabilitação. Nessa fase, as filhas de Demi cortaram contato com ela, o que a mergulhou ainda mais na espiral de vícios e autossabotagem. Parecia que a história estava se repetindo. Ela estava voltando para um lugar sombrio que não visitava desde a década de 1980, se afastando da família da mesma maneira que sua mãe fez no passado. Essa não foi uma fase fácil para Demi, que também enfrentava um julgamento constante sobre sua aparência. Quando ela tinha 40 anos, já era alvo de críticas severas sobre seu corpo e envelhecimento, apesar de estar longe de ser uma mulher velha ou sem apelo. Ela também viu sua carreira se estagnar, pois papéis de destaque começaram a se afastar dela, algo que a fez passar por uma crise de identidade semelhante à de sua personagem em A Substância. Esse foi um período de grande luta interna para Demi, em que ela teve que confrontar seu próprio vício, seus erros e as escolhas que a levaram a essa fase tão difícil de sua vida. Ao longo da carreira, Demi Moore também enfrentou críticas severas sobre sua aparência, principalmente após atingir a marca dos 40 anos. Em sua autobiografia, ela fala abertamente sobre as inseguranças que desenvolveu com o passar do tempo e como a pressão para manter uma aparência jovem e atraente se tornou insustentável. A mídia e os fãs muitas vezes faziam comentários sobre seu corpo e suas escolhas de estética. Demi revelou que essa pressão afetou muito sua autoestima e até levou a algumas tentativas desesperadas para tentar reverter o processo natural de envelhecimento. Em 2007, Demi apareceu no tapete vermelho com uma aparência que muitos consideraram estranha ou até irreconhecível. O rosto parecia mais esticado do que nunca, e seus olhos estavam mais puxados. Isso gerou uma onda de críticas online, com muitos fãs e críticos apontando que ela estava exagerando nas cirurgias plásticas, e que isso a fez parecer uma versão distante da mulher natural e charmosa que as pessoas conheciam. Algumas fotos de Demi feitas naquela época circulavam à mídia com comentários de que ela parecia diferente, com muitos questionando se a atriz estava tentando forçar uma juventude que não condizia com sua idade. As críticas à sua aparência também se misturaram com uma pressão constante de Hollywood sobre a juventude e a beleza. Nos anos seguintes, Demi Moore começou a abraçar um estilo mais natural, permitindo que sua aparência envelhecesse de forma mais orgânica. Ela passou a fazer menos procedimentos estéticos, embora continuasse cuidando de sua pele e corpo. A mudança foi bem recebida por muitos fãs, que elogiaram a atriz por ser mais transparente e autêntica em relação à sua aparência. Em entrevistas, Demi declarou que passou a se sentir mais confortável com o envelhecimento e que agora se sentia mais alinhada com sua verdadeira identidade. Nos últimos anos, Demi tem se dedicado a apoiar seu ex-marido, Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ela tem sido descrita como uma constante presença e apoio, garantindo que ele tenha o cuidado e a atenção necessária durante esse período difícil. Em sua área profissional, Demi Moore teve um ano notável em 2024, marcado por conquistas significativas em sua carreira no cinema e na televisão. Um dos destaques é sua atuação em The Substance, um filme de terror corporal que atraiu atenção significativa após sua estreia no Festival de Cinema de Cannes. O filme, que apresenta Moore no papel de uma atriz envelhecida passando por um procedimento médico controverso para se rejuvenescer, foi recebido com uma forte resposta do público, incluindo uma ovação de pé de 13 minutos. Os críticos também elogiaram muito o filme, sendo este, portanto, um ano de ressurgimento artístico e crítico para Demi Moore. É assim que chegamos ao final de nossa jornada pela vida de Demi Moore, uma inspiração para todos que enfrentam desafios na vida. Ela não apenas se reinventou na indústria do entretenimento, mas também encontrou suas lutas mais íntimas com o público, mostrando a importância da superação e da busca por ajuda. Se você se emocionou ou ficou curioso para saber mais sobre a vida de Demi Moore, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe suas opiniões e comentários abaixo.
Adoramos ouvir o que você tem a dizer.